Olá, estamos de volta então para o bloco das entrevistas, case de sucesso. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de receber um expert em mídia digital. Ele é do Cafundó, né? Uma empresa de referência em Santa Catarina, que é o Leonardo Minoso. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Leonardo. É um imenso prazer tê-lo aqui no programa. Fernando, eu que agradeço. A gente vem aí conversar um pouquinho contigo, passar um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre marketing digital, sobre mídias digitais, sobre o que a gente faz, de onde a gente veio. E vamos lá, vamos conversar aí. A gente vai falar porque é o tema do momento, não é? Eu penso que hoje, onde você lê, o que você vê, tá tudo muito focado no mundo digital, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, para esclarecer o telespectador, quem é o Leonardo, né? Como é que o Leonardo apareceu aí com o Cafundó? Qual é a sua formação, Leonardo? Então, eu sou designer, formado pela UFSC aqui de Florianópolis, né? Design gráfico. Tenho MBA e a pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E agora estou finalizando o meu mestrado, também voltei a estudar, também na UFSC, dentro da área de gestão do design, trabalhando com branding, com gestão de marcas, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui também, né, voltado para a área digital. Quer dizer que você está muito ligado ao magistério. E você dá aula também na Univale. Exatamente. Então, o que me... Eu já fazem 2 anos já que eu dou aula na Univale. Ah, ok. E o que me motivou a começar a dar aula foi justamente a formação que eu tive na minha pós-graduação, nem tanto na graduação, de perceber o conhecimento muito grande que os professores tinham vindo da prática, não só da academia, mas sim da prática do mercado, e eles conseguiram passar isso num tempo reduzido, que era só final de semana que eu fazia pós-graduação, e deixar o aluno muito instigado a buscar, a correr atrás. Olha, eu estou te trazendo aqui a informação que eu consigo dentro desse tempo, agora o negócio é contigo. E eu gostei muito disso, e aí comecei a dar palestra, comecei a dar cursos, e hoje consegui dar aula na Univale e trazer esse conhecimento para o pessoal também. Pois é, não é muito comum um professor virar um empreendedor. Normalmente o professor ele continua na carreira acadêmica. Na carreira, enfim, acadêmica, ele se aposenta e tal. E você, bem jovem, né? Você ainda é um rapaz jovem, um garoto, se você me permite usar essa expressão, né? Como é que você iniciou a empresa? Então, a empresa, a gente está com o Cafundó há quase 3 anos, vamos fazer 3 anos agora, então é uma empresa novinha ainda. E já com um nome tão forte no mercado, né? Felizmente a gente conseguiu crescer rapidamente, já dentro de Santa Catarina a gente já está num patamar bem reconhecido. O pessoal está vendo aí as imagens lá da tua empresa, né? Belíssima por sinal. A gente fica, hoje a empresa está nosso estúdio, né? Que a gente chama o estúdio Cafundó Estúdio Criativo. Fica numa casa, aqui em Florianópolis. Aquela rede ali é para o cara ter uns insights e tal. Isso, para dar uma descansada e gerar ideias inovadoras. Mas no meu caso foi até uma coisa meio engraçada, porque eu trabalhava na área de marketing de uma empresa nacional. Sim. Era coordenador de todo o Brasil, da área de marketing dessa empresa, então viajava bastante, estava sempre fora, São Paulo, Rio de Janeiro. E por alguns motivos lá, eu fui demitido dessa empresa e eu não esperava isso. Foi uma coisa que meio me pegou de surpresa, né? Puxaram o teu tapete e você ficou sem chão. Mais ou menos isso. E aí eu pensei, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu já estava finalizando a minha pós-graduação, então com a pós-graduação em marketing eu abri um pouco a minha visão, porque antes eu era muito focado na área do design, acabei trabalhando mais com marketing do que com design, e aí entrei para fazer a pós-graduação em marketing também. Então, eu percebi algumas possibilidades de mercado, alguns modelos de negócio, eu estudei, e aí junto com outros 2 sócios, a gente acabou decidindo por montar um estúdio criativo voltado para a computação gráfica, para animação, para vídeo. Vimos que o mercado era promissor, vimos que a demanda, a oferta aqui em Santa Catarina era baixa, era pouca, e o que existia... Você tinha pouco concorrente. Exatamente, a gente teria poucos concorrentes no início, claro que concorrentes com mais tempo de mercado, mais expertise, mas a gente percebeu que nós tínhamos capacidade de chegar lá, de tinha entregar um nicho ali aberto, só à procura de um
de um corajoso. E aí a gente, em um ano e meio de empresa, já conseguiu ganhar o espaço que a gente imaginava. E aí hoje a gente está saindo, abrindo os portões de Santa Catarina, indo para fora do Brasil. Tá bem legal. Tá bem ouvindo falar assim, parece que foi fácil, mas eu tenho absoluta certeza que vocês ainda devem estar ralando muito, né? Quais foram os desafios que você teve que ultrapassar, Leandro? A gente... Aquele paredão que vocês disseram assim, olha, ou a gente ultrapassa aqui ou fecha. O início, o maior problema sempre de qualquer empreendedor nascente... Sem seu dinheiro. Não, isso aí já é básico. A gente começou, nós éramos em 3 sócios no início e em 3 pessoas na empresa. Eram simplesmente esses. E cada um levou o seu computador. Nos primeiros 2 meses legal. A gente estava trabalhando em casa, cada um na sua casa. Depois a gente alugou uma salinha, escritóriozinho de 5x2 ali. Cada um levou seu computador, a gente começou a trabalhar ali e justamente faltava dinheiro. Mas no nosso caso, um outro grande problema foi conseguir chegar nos possíveis clientes. Isso, como é que a gente ia abrir as portas que eu ia te dizer, deve ter sido uma barra. Com os possíveis clientes. Vocês, entre aspas, não conhecidos, Exato, né? Exatamente. Bateu, olha, eu sou lá do... E aí o que a gente começou a perceber? Inclusive eu falo muito isso na aula hoje, quando eu estou dando curso, palestra, ou na própria Univale, que é assim, o que aconteceu conosco é que nós éramos bem ativos no meio acadêmico. A gente participava do centro acadêmico, participava de eventos aqui, fora, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a bater na porta dos clientes, a gente começou a perceber que quem estava lá do outro lado do balcão eram ex-colegas nossos, ex-amigos nossos, pessoas que a gente conheceu num evento, numa palestra, num curso. Então essa abertura se deu naturalmente. Sim. E isso é uma coisa que eu até falo muito, né? que é muito importante você, enquanto está estudando ainda na academia, você se relacionar muito com as pessoas, com os professores, com os colegas, com os palestrantes, porque depois, quando você vai lá para o mercado, você pensa, pô, e agora como é que eu vou chegar naquela empresa gigante lá que tem 400 funcionários? Mas de repente você liga lá e você descobre que tem um amigo teu, uma pessoa que você conheceu, que está ali, e aí isso facilita bastante, né? Vamos entrar na empresa, né? No Cafundó. Você, sem entrar no marketing digital, esse é o trabalho que vocês hoje estão desenvolvendo, né? Ou desenvolvem, além de outros trabalhos, né? Que é animação. Isso, a gente tem hoje bem desenvolvidos, bem estruturados dentro da empresa, dentro do estúdio, 2 núcleos. Um núcleo de computação gráfica, animação, produção de vídeos, que é isso que o pessoal está vendo aí, e um núcleo de ativação digital de marcas, que aí a gente trabalha ali com marketing digital, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só que esses 2 modelos de negócio, eles se complementam, porque a gente acredita muito de que para você trabalhar com ativação digital de marcas, levar uma marca, levar uma empresa para a internet, você tem que ter um suporte interativo. Porque o que acontece? A internet, ela é uma mídia totalmente ativa. Se você deixar uma informação passiva para o usuário, ele não quer. Sim. A televisão, você recebe uma informação passiva. Se você quiser interagir com aquela informação, você não consegue. Pelo menos até agora, que não surgiu a TV digital ainda efetivamente. Mas na internet não. Na internet, com um clique, você sai de um lugar e vai para o outro. Então você tem que segurar o usuário, o consumidor, as pessoas, e fazer com que elas interajam, com que elas façam parte do processo, com que elas construam o processo junto com as marcas. Então esse é o tipo de trabalho que a gente está se focando a desenvolver, linkando essas 2 áreas do negócio, computação gráfica, vídeo, animação, que é o que vocês estão vendo, que a gente trouxe aí para mostrar, com a área de internet e ativação digital. Então, o marketing digital, vamos falar um pouco nisso. As empresas estão antenadas aí com esse novo nicho de mercado que está se abrindo? Ou as empresas estão dormindo ainda? Acho que não, né? Então, a gente tem aí meio que um paradoxo, porque em todo o material que você vê, em todo curso que você vai, você lê um livro, você lê uma revista, você percebe que não tem mais como o cara fugir da internet, porque se a empresa não quiser ter um site, uma plataforma, um local onde as pessoas acessem, para que as pessoas falem, invariavelmente elas vão estar falando sem que você saiba. Então esse é o grande problema. O que acontece? Independente do que você faça ou não,
o público vai estar falando exatamente de você. Então o mínimo que você tem que fazer é você estar escutando, é você estar participando da conversa e tentando interagir para ver o que as pessoas estão falando de você. Se você já tiver uma maturidade maior, que isso é uma coisa que a gente não encontra em todas as empresas ainda, para poder interagir de forma efetiva na internet, aí é golaço. Mas o que muitas empresas hoje ainda têm medo é de dar um canal para que as pessoas falem, porque elas pensam assim, poxa, mas eu vou dar um canal, vou criar um Twitter, como você comentou no início do programa, vou criar uma página do Facebook, vou criar um site onde as pessoas possam interagir, um blog, alguma coisa assim, e aí alguém vai vir e vai falar mal da minha marca, vai falar mal do meu produto, vai falar mal da minha empresa. Perfeito, ótimo. Esse é o momento de pegar essa informação e transformar uma situação de dúvida. Não é negativo. Não é negativo, isso. Pelo contrário. É positivo. Uma situação de problema você transforma num cliente, satisfeito. Você pode fidelizar aquele comprometido. Você fideliza a partir do problema. Eu sempre falo assim. Isso. E além disso, você consegue ainda trabalhar a internet, a mídia digital, como uma forma de pesquisa de mercado online, ao vivo, com o que está acontecendo no momento. Se você tem canais abertos para trabalhar com o consumidor, fica muito fácil de fazer isso. Então, só uma coisa para deixar claro, é que a gente não se pauta em desenvolvimento de sites. O nosso negócio não é construção de sites. O nosso negócio é construção de relacionamentos ativos na internet. Se o briefing, se a campanha, se nós identificarmos através do planejamento estratégico que é importante você desenvolver um site, beleza, vamos fazer. Mas talvez você só criando uma conta de Twitter, um blog, uma fanpage no Facebook, ou uma campanha específica que seja um web game, que seja uma campanha de vídeos, web vídeos hoje está muito presente, as pessoas preferem assistir um vídeo de 5 minutos do que ler um texto de 2 minutos. É verdade. Então você consegue trabalhar mais facilmente utilizando outros sentidos que não só a visão, você trabalha com o sentido auditivo, com o sentido do tato, que a pessoa tem que interagir com o mais sentidos você fizer com que o prospect utilize, mais fácil ele vai ficar agarrado à tua marca. Né? Porque você acaba gerando maior envolvimento da sua marca com o usuário e isso torna mais pregnância na cabeça dele e gera repertório para ele, no momento que ele precisar, ele vai vir atrás da tua marca porque ele tem lembrança disso. Ou seja, fica claro então que as empresas não podem mais fingir que esse mercado está aí aberto, né, e para se ganhar dinheiro, inclusive. Não, com certeza. Não é? Se não, em um primeiro momento, para ganhar dinheiro, para você deixar de gastar dinheiro. Isso. Você fazer brand, você gerar relacionamento ou ganhar dinheiro, efetivar vendas através da internet. Então a gente está hoje preparado para trabalhar isso, a gente tem uma equipe especializada no trabalho com ativação digital de marcas, tanto para auxiliar as agências que têm alguma dificuldade de lidar com o meio publicitário online, digital, quanto clientes diretamente, departamentos de marketing das empresas que venham nos procurar para desenvolver esse trabalho. Agora, voltando aqui para o tema dos empresários, né? Você que já teve algum contato, quais são as maiores dúvidas hoje do empresário em não investir no marketing digital? Tu tem ideia? Sim. Pelo que a gente está percebendo, principalmente em Santa Catarina, saindo de Santa Catarina, a coisa já está correndo, mais fácil, correndo rápido. Sim. O pessoal já percebeu que é necessário, que não tem como ficar de fora. Agora, em Santa Catarina, a maior dificuldade que os empresários ainda percebem na internet é justamente esse medo e, obviamente, a falta de profissionalismo dos fornecedores que lidam com o meio. Porque muita gente que atua na internet teve algum tipo de problema por ter contratado pessoas não capacitadas para fazer isso. Então, não trouxe resultado, ou trouxe um resultado negativo, ou não se conseguiu medir o resultado. Uma coisa muito importante da internet é que ela é uma mídia 100% mensurável. Você consegue medir tudo que você faz na internet, quantas pessoas foram impactadas, em que momento, por quanto tempo, que retorno isso trouxe. Então, você precisa ter, antes de botar a campanha no ar, você precisa estruturar como é que eu vou medir o resultado disso, para poder, durante o processo que a campanha estiver sendo desenvolvida, você vai acompanhando e, obviamente, medidas as proporções, você consegue mudar o rumo, se for necessário, num período de tempo curto. Você consegue tirar uma coisa, colocar outra, de acordo com o que vai acontecendo no desenrolar da campanha.
bem interessante, né? Eu li um livro recentemente, a América está muito na nossa frente nesse aspecto, Tá. e eu já falei isso aqui algumas vezes. Antigamente, quando a gente fazia curso de vendas, nós dizíamos que um cliente insatisfeito, isso você escutava, isso é passado, ele falava para 16 pessoas, 15, 13, alguns números são assim, tá? Hoje, eu li um livro recentemente que um cliente insatisfeito pode falar para mais de 4.000 pessoas. Por quê? Porque ele joga a sua insatisfação em qualquer mídia social dessa, na rede, né, no YouTube, seja lá onde for, e rapidamente aquilo se espalha, Exato. como foi o caso aí da geladeira, que virou tese. Virou case, né? Virou case, né? Então, mas nesse caso, exatamente, utilizando esse exemplo que você citou, a gente tem exemplos onde a coisa aconteceu negativamente para a marca, mas a marca, preparada para atuar naquele nicho, soube atuar rapidamente. Ali, nesse caso aí, até demorou um pouquinho, foram uns 2, 3 dias até que a marca percebesse aquilo e tomasse uma atitude. Mas, por outro lado, a gente tem marcas que são recebidas pelo mesmo tipo de comentário negativo e ainda se pautam em ir para o lado jurídico, em processar a pessoa, querer tirar o vídeo do ar, querer fazer a coisa como se fazia pior, né? 20, 30 anos atrás. E aí isso repercute negativamente muito mais, muito mais. Eu hoje vou falar ainda de atendimento, né? Se os clientes querem preço e tal. Hoje o cliente quer isso, ele quer atendimento de qualidade, né? Ele quer um bom produto, um bom preço, mas ele quer um bom atendimento. Relacionamento. Exato. Então, é muito importante. Quando a empresa toma a decisão de resolver logo, então a mídia digital, nesse sentido, é uma ferramenta que pode ajudar a empresa e não derrubar a empresa. Só para encerrar, que já me disseram aqui que o nosso tempo está esgotado, qual é o futuro da mídia digital? Você tem ideia? Porque, claro que você não tem uma bola de cristal, mas daqui a 10 anos... A gente, infelizmente, né, a gente tem que se espelhar muito pelo que vem de fora, porque Sim. a tecnologia, esse meio, ele está muito embasado em pesquisas, em questões que a gente pega da Inglaterra, dos Estados Unidos, principalmente da Europa. Mas o que a gente acredita? A gente acredita que só vai funcionar quem abrir as suas portas para que o consumidor construa junto com ele. Não existe mais aquele negócio de que o consumidor é rei e pronto. O que ele pede, você tem que fazer. Não é bem assim. As empresas têm condições de desempenhar suas funções, porém, o processo de cocriação, que a gente chama, que é você trazer para dentro da empresa, seja através das redes sociais ou seja através de uma experiência física, trazer o cliente mesmo, para ele gerar junto contigo. Só que o que acontece? O cliente nunca vai te dizer o que ele quer daqui a 5 anos, porque ele não sabe. Então você tem que analisar aquilo, pegar aqueles insights e construir um processo de planejamento estratégico, dizendo assim, bom, se a sua necessidade é essa hoje, então eu tenho que construir algo muito melhor lá na frente. Porque se o cliente, se você só entregar o que o cliente quer, daqui a pouco todo mundo está entregando o que o cliente quer e você se nivela pelo baixo. Agora Leonardo, vamos falar para o público que entende disso, mas especialmente para aqueles que estão querendo adentrar ou entrar nesse novo segmento do mercado, mas que tem dúvidas, né? Não sabe por onde começar. Exemplo, você disse na tua última entrevista aqui que a mídia digital, agora falando em mídia digital, que é mensurável, ou seja, a pessoa que vai investir num marketing digital, ele consegue saber o retorno, que é o tão famoso ROI, né? Exato. Que é o retorno sobre o investimento. Como é que isso é feito? Então, como a gente falou na semana passada, dentro do ambiente digital, da internet, você consegue medir o resultado praticamente no mesmo momento em que a ação está se desenrolando, está se desenvolvendo, mas a grande questão é que muita gente não pensa antes de desenvolver as campanhas, é que para você alcançar um objetivo, para você chegar a algum resultado, ter algum retorno sobre o investimento, que é o ROI, você primeiro precisa definir qual é o seu objetivo com aquele site, com aquela campanha, com aquela plataforma, com aquela campanha digital. Por exemplo, existem vários modelos de objetivo que a gente pode desenvolver dentro de uma campanha digital. Pode ser venda, e-commerce, pode ser arrecadar cadastro, né, seguidores que você queira depois comunicar de alguma forma.
Pode ser simplesmente realizar branding, divulgação de marca, Sim. visibilidade de marca. Certo. Fortalecimento. Fortalecimento. E aí tem vários dados, tem várias informações que a gente consegue coletar. Então vamos dar um exemplo real. Né? Vamos dar um exemplo real. Vamos imaginar que eu sou um empresário que vendo livros, né? Ou sou um escritor que vendo livros e tal. E eu quero vender o meu livro na internet. Eu criei um site, ok? E lancei o meu livro lá na internet para vender. Como é que eu consigo mensurar, porque eu vou investir, isso tem um investimento, né? Que esse investimento vai me trazer retorno, que é positivo o retorno, né? Sim, o exemplo é interessante, até a gente desenvolveu esse ano ainda, há pouco tempo atrás, uma ideia de campanha justamente para uma editora, o lançamento de uma sessão, de uma linha de livros, eram 3 livros, Sim. dentro da editora que seguia o mesmo tema, exatamente. Uhum. E eles queriam fazer essa ativação dos livros que eles estariam lançando via internet, queriam investir somente na internet para fazer essa ativação. Só que eles também, como você acabou de falar, eles tinham uma certa dúvida, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente consegue adquirir leitores, atingir o público certo e assim vai. Então, qual que era a ideia inicial deles? A ideia inicial era criar um Twitter para poder tweetar assuntos relativos ao conteúdo do livro. Sim. Só que eles não tinham pensado que as informações que eles iriam colocar ali, que eles iriam postar no Twitter, seriam informações que eles iam tirar de algum lugar ou do livro. Mas o objetivo, então, a gente citou para eles, que seria, além do Twitter, você ter uma campanha casada com um blog. Porque, por exemplo, se você vai gerar um link dentro do Twitter, você vai linkar para onde? Se você vai linkar para fora do teu site, para fora do teu blog, você vai estar levando o usuário para longe de você. Então, só com o Twitter eles estariam meio capenga, né? Exatamente, estaria perdendo uma grande potencial de usuários que poderiam estar se aprofundando ali no conteúdo do livro e chegando mais próximo deles. Então a gente falou assim, olha, você já tem o site da editora, eu acho que o interessante agora seria criar um blog, seria criar uma plataforma ou uma campanha exclusiva para esses 3 títulos que tratam do mesmo tema. Um era uma sequência do outro. E aí, claro, a gente pode trabalhar o Twitter, só que sempre linkando para o blog, porque aí no blog a gente consegue gerar um relacionamento, consegue fazer com que os usuários comentem o que eles estão achando disso, se eles estão gostando, se eles não estão gostando. E aí a gente pode entrar depois, criar outros, pode criar um web game, pode criar um processo de interação via Facebook, que a pessoa pode estar mais próxima e já divulgando isso para os seus amigos, para os seus conhecidos, e assim vai. Antes disso, a gente precisa saber qual é o objetivo. Nesse caso, o objetivo é simples, é venda, é e-commerce. Então, não tem segredo. Quantas vendas eu efetivar pela internet, está resolvido o meu objetivo. Sim, mas, por exemplo, a gente pode ter um objetivo secundário, que é muito importante, se não tão importante quanto a venda, que é fazer com que o usuário permaneça no site, navegando dentro das páginas do site ou do blog. Isso é importante porque isso vai gerando relevância para essa campanha, para esse site, dentro de mecanismos de busca e principalmente dentro do ambiente onde você está inserido. Então, aí, nesse caso, a gente tem vários pontos de medição que você consegue identificar. Por quanto tempo o usuário permaneceu no site, quais foram as páginas que ele clicou, se ele entrou numa determinada página, depois disso, para que página ele foi, porque o que acontece é o seguinte também, de vez em quando o usuário ele não encontra aquilo que ele quer, aquilo que ele busca num primeiro clique, e ele fica perdido passando de um link para outro. Então isso não quer dizer que o usuário navegar por todo o meu site é pertinente, é interessante, porque às vezes a informação que ele está buscando... Pode ser que ele não está colhendo nada. Pode ser que ele não está colhendo nada. Então essa informação ela tem que ser medida. E aí você tem tempo de navegação, você tem por onde o usuário passou o mouse dele, você consegue medir onde é que ele foi com o mouse. Você consegue medir. Interessante. Por exemplo, se é um site de e-commerce, de venda, ele clicou no botão de compra, chegou no momento de fazer a compra e por algum motivo ele desistiu dessa compra. Eu já fiz isso várias vezes. Exatamente, eu consigo identificar em que momento ele parou de navegar no meu site. Então pode ser que ele colocou ali
o CEP dele para receber o livro em casa, a gente estava tratando sobre o livro, e aí ele percebeu que o frete era um frete muito alto em relação ao preço do livro. Sim. A gente consegue identificar isso, e aí você consegue fazer um approach, novamente, uma nova abordagem com o usuário, ou via e-mail, ou via alguma outra plataforma, dando um desconto. Para tentar eliminar essa barreira. Exatamente, para tentar eliminar essa barreira, para tentar efetivar a venda, tentar efetivar o resultado. Mas eu estou com uma pergunta aqui que deve ser, que está passando na mente aí do telespectador. Então, eu criei um site. Se eu desejo essa criação de relevância, né, com o número de usuários lá mexendo no meu site, é preciso, obviamente, então, que eu tenha um site atrativo. Preparado. Não é? E isso, como é que se faz isso? Como eu falei ali no início, a gente tem vários objetivos dentro de uma campanha. Por exemplo, se eu tenho um portal de conteúdo, é meu objetivo que as pessoas naveguem pelas páginas desse portal e vão pingando de um conteúdo ao outro, de uma notícia a outra. Eu quero que o usuário esteja no meu site, vendo os espaços de publicidade, porque eu ganho dinheiro com isso, de alguma forma. Exato. Agora, se eu tenho um objetivo de site que seja um SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, a gente estava conversando antes, e eu coloco ali algumas dúvidas que podem ser resolvidas pela internet, para que o cliente não precise entrar em contato, vir na minha loja ou ligar para mim, eu não posso fazer com que ele fique pipocando de um local para o outro. Eu tenho que fazer com que ele encontre o resultado de uma forma rápida. E resolva o problema dele e pronto. Sim. Então isso tudo tem que ser desenvolvido no momento que você vai criar a plataforma, que você vai criar a campanha, na arquitetura da informação, na usabilidade do conteúdo, do site, do portal. A gente analisa a experiência do usuário, que tipo de experiência eu quero que meu usuário tenha acessando o meu site, acessando a minha plataforma, acessando a minha campanha. E tudo isso é desenvolvido, um briefing inicial, um planejamento inicial, para ser aprovado e ser discutido com o cliente para gerar os resultados que ele busca. Porque outra coisa importante na internet é que você, assim como a venda tete a tete, né, face to face, na internet você também tem que fidelizar. Sim. Não é? Aquele usuário que entra lá e nunca mais aparece, não é o usuário que cria relevância no teu site. É importante que ele volte outras vezes e traga também outras pessoas. Sim. Não é? Daí a importância, então, toda essa estratégia. Mas aí a gente tem um outro ponto que é bem importante, que é a geração de conteúdo. Porque por mais que você tenha um site muito interessante, muito bonito, muito bem desenvolvido, se o usuário entrou ali uma vez, já viu tudo o que ele precisava, ele não tem mais motivo para voltar ao teu site. Ele precisa ter novos motivos. Ele precisa ter motivações para estar voltando ali. Então ali você precisa estar gerando conteúdo pertinente e de preferência conteúdo único, conteúdo exclusivo. Porque se você pega conteúdo de um local, conteúdo de outro e só vai disseminando isso, pega conteúdo que já existe, o usuário não vê tanta relevância nisso porque ele pode ver isso em outro local. Então, é importante também fazer isso. Quando o site é um site mais técnico, de uma empresa com produtos muito técnicos e tal, quem vai lá já sabe que aquilo ali não vai mudar muita coisa. Certo. Não é? Mas a grande maioria não é isso que a gente está falando, né? São sites que a gente gosta de navegar para aprender alguma coisa, para tomar conhecimento de algo. Então, se o site, o dono do site não cria esse conteúdo com certa frequência, obviamente ele vai ter um abandono. Sim. Desses usuários, né? Por exemplo, se você vende produto e você não lança um produto novo a cada mês, a cada semestre, alguma coisa assim, você tem um produto já estabilizado no mercado, a sua vaca leiteira ali, é meio difícil você estar gerando conteúdo, tentando forçar um conteúdo em cima de algo que já está estabilizado no mercado. Isso. Agora, o que acontece? Você pode estar gerando processos inovadores para fazer com que o usuário venha para o seu site de alguma forma. Então, você pode estar criando campanhas agregadas, algum hot site, que a gente chama, que seria para trazer algum benefício adicional, alguma informação adicional que você não largou logo de início. Então, por isso que a gente tem aquele processo de... que você não mostra todas as cartas logo da primeira vez. Você sempre tem que ter uma carta na manga para ir lançando aos poucos e sempre gerando interesse do teu usuário ou gerando novos usuários para a tua plataforma. Né?
Só para você ter uma ideia, eu estive lendo um artigo no Mundo Marketing, foi até um site que você me indicou, e eu li um artigo lá muito interessante sobre o que está acontecendo, né? Lá fala do assunto da Brastemp, que nós estivemos aqui comentando, que foi um dos vídeos mais vistos no Twitter no mundo, foi aquele problema da Brastemp, e agora houve um novo problema com a Renault, uma cliente insatisfeita, postou um vídeo e está deixando aí a Renault de cabelo em pé. O que isso quer dizer, pessoal? Que o consumidor está mudando, né? Antigamente nós tínhamos só o PROCON para reclamar, não é isso, Leonardo? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, existe um site que se chama Reclame Aqui. Esse site, ano passado, teve mais de 4 milhões de reclamações, enquanto que no mesmo período o PROCON teve apenas 630 reclamações. Mil, né? Isso, exato, 1000. Isso dá uma tendência, né? Não, Leonardo? Sim. O que acontece? As mídias sociais, os usuários estão muito ativos nas mídias sociais. No Brasil, principalmente o Orkut. O Orkut é o que domina em termos de site, de relacionamento, de rede social no Brasil. Mas o Facebook vem crescendo muito. Exato. O Facebook já, no início do ano, ele era 1/3, agora ele já está metade dos usuários que tem o Orkut, e se estima que até outubro ou novembro ele ultrapasse os usuários do Orkut. Então o Facebook está crescendo muito no Brasil. E o que acontece? É muito mais fácil eu entrar num site Reclame Aqui, da minha casa, sentadinho, e digitar ali qual foi o meu problema, e isso ganhar uma repercussão se tiver outros usuários que também tiveram o mesmo problema que eu e vão me auxiliar com mais força em cima daquela informação. Exato. O que acontece? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque como tem essa facilidade do usuário se expressar, o usuário também ele pode estar, às vezes, querendo se dar bem. Sim. Então, não é porque alguém está falando mal da sua marca que essa pessoa tem razão. A gente tem que tomar cuidado com isso, tem que averiguar os fatos e tem que ver o que aconteceu. Não pode abandonar, deixar pra lá. Não pode abandonar. O site Reclame Aqui, que é um dos sites mais reconhecidos no Brasil em termos de fórum, de discussão sobre problemas de marcas e empresas, muitas marcas que não estão muito ativas nas redes sociais, elas estão analisando o que é falado no Reclame Aqui e estão respondendo o site, até porque isso, como gera um tráfego de dados muito grande, ele gera relevância na busca. Então, por exemplo, se eu vou buscar por uma determinada marca num buscador, num sistema de busca, o Google, por exemplo, e aquele site Reclame Aqui falou muito da minha marca, pode ser que ele apareça em primeiro lugar, ao invés do meu site aparecer em primeiro lugar. Então, isso é problemático, né? Eu vou clicar ali, a primeira coisa é um problema. E isso vai de encontro ao que o programa vem falando aqui já há mais de 2 anos. O relacionamento com o cliente hoje não é mais só como antigamente, aquele cliente que vinha na sua loja, quando ele reclamar, ele vinha na sua loja também, hoje mudou. A empresa que vende produto ou serviço também precisa ter muito cuidado com esse outro lado, não é? Que é a insatisfação do cliente quando ele lança essa insatisfação numa rede social. O que a gente percebe é o seguinte: as empresas que estão se demonstrando capazes de atuar nas redes sociais, na internet, no Reclame Aqui, de forma efetiva, é óbvio que elas têm problemas. Todas as empresas têm problemas. Nenhuma empresa é perfeita. Agora, se a empresa se coloca à disposição e quando surge alguma dificuldade de algum usuário que posta alguma coisa real, vai averiguar e tem-se a realidade dos fatos, e a empresa atua para resolver esse problema, ela demonstra, mesmo que subjetivamente, para os outros usuários, o seguinte: olha, nós tivemos um problema, mas isso não acontece seguidamente conosco, resolvemos o problema, está tudo certo. Agora, se a empresa se coloca de forma negativa diante desse problema e vai para querer processar ou tenta tirar fora do ar, o usuário percebe aquilo: opa, se o cara está querendo tirar e não está querendo resolver, é porque esse problema acontece muito. Então, essa marca não deve ser boa. A gente tem vários exemplos sobre isso. E não é difícil você atuar de forma efetiva. Geralmente, as necessidades dos clientes são necessidades simples, são necessidades que você consegue resolver. É verdadeira. Então é isso aí, pessoal. Você que é empresário, tem um negócio, quer fazer o seu negócio crescer, essa ferramenta, né, a mídia social e o marketing digital é a bola da vez. Eu trouxe um especialista aqui. Eu estive batendo um papo com o Leonardo Minoso, do estúdio Cafundó, um especialista em mídia digital. Muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu desejo agora a vocês aquilo que eu sempre desejo: boas vendas, sucesso para vocês! Tchau!
Olá, estamos de volta então para o bloco das entrevistas, case de sucesso. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de receber um expert em mídia digital. Ele é do Cafundó, né? Uma empresa de referência em Santa Catarina, que é o Leonardo Minoso. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Leonardo. É um imenso prazer tê-lo aqui no programa. Fernando, eu que agradeço. A gente vem aí conversar um pouquinho contigo, passar um pouquinho para o pessoal que está em casa sobre marketing digital, sobre mídias digitais, sobre o que a gente faz, de onde a gente veio. E vamos lá, vamos conversar aí. A gente vai falar porque é o tema do momento, não é? Eu penso que hoje, onde você lê, o que você vê, tá tudo muito focado no mundo digital, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, para esclarecer o telespectador, quem é o Leonardo, né? Como é que o Leonardo apareceu aí com o Cafundó? Qual é a sua formação, Leonardo? Então, eu sou designer, formado pela UFSC aqui de Florianópolis, né? Design gráfico. Tenho MBA e a pós-graduação em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E agora estou finalizando o meu mestrado, também voltei a estudar, também na UFSC, dentro da área de gestão do design, trabalhando com branding, com gestão de marcas, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui também, né, voltado para a área digital.